Muito bem, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023, nós estamos realizando o estudo dos 15 princípios fundamentais e estamos atualmente estudando mediunidade, que é o 13º princípio fundamental na ordem dos 15. E estamos já finalizando esse princípio, o estudo dele, e hoje ficamos combinados de hoje a gente abordar mediunidade curadora, médiuns curadores. E a pergunta é a seguinte: o Espiritismo faz milagres? Que a gente às vezes fica à espera de um milagre, né? E muitas vezes por ignorância a gente conduz o nosso pensamento, o nosso sentimento por um caminho que às vezes até vai de encontro com as leis espíritas, as leis da natureza. Então o Espiritismo vem revelar para nós algumas leis para que a gente oriente a nossa própria fé. É Jesus que fala: o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Essa casa é exatamente essa casa mental. E essa rocha é a base de sustentação da nossa fé. E muitas vezes a gente sustenta essa nossa fé na areia movediça, muitas vezes. E aí, não conseguindo os resultados, a gente às vezes se decepciona e se distancia da própria fé. Então é sobre isso que nós precisamos conversar hoje, sobre a mediunidade curadora. Os outros tipos de mediunidade nós já tivemos a oportunidade de focar nos nossos vídeos anteriores. E hoje nós vamos conversar sobre curas. Cura. Mediunidade curadora. Mas não dessa forma mística como a gente vem falando aí. Vamos entender isso melhor, para que a gente não se decepcione. O Espírito Hamed fala para nós, no livro As Dores da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Ele fala para nós que ninguém nos decepciona. Nós é que esperamos do outro mais do que eles podem nos oferecer. E às vezes a gente fica esperando uma cura, mas essa cura não pode acontecer por N motivos, e são esses motivos que a gente precisa conversar. Não pode assim, não consegue ainda acontecer naquele momento, né? Mas que a cura virá no momento que nós estivermos curáveis. É fundamental isso. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a doença nos aflige muito. E a gente, às vezes, não fica consolável ainda. Todos serão consolados, sim, mas nem todos ao mesmo tempo, porque para estar consolável, para ser consolado, é preciso estar consolável. E a gente, às vezes, não está. Então, esse é um fator preponderante nos nossos processos de alívio no Espiritismo, é de nós estarmos de mão estendida. Então, isso é fundamental. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento, sintonizarmos com os amigos espirituais, com Jesus, com Deus, nosso Pai. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos colocamos nesse momento, na certeza de que o Senhor cuidará de nós, nos amparando, nos instruindo, nos esclarecendo e nos consolando. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes nos 2 planos conhecidos da vida. Abençoe também aos nossos companheiros de estudo que hoje não puderam estar aqui, que possam sentir o nosso carinho, as nossas vibrações onde quer que estejam. Que essas energias boas, Senhor, cheguem também aos nossos lares, levando o consolo, o alívio, amparando, libertando e atraindo para o seu coração, Senhor. Fica conosco, agora e em todos os momentos da nossa caminhada. E que assim seja, Senhor.
Entonces, médiuns curadores é o nosso assunto de hoje. Para a gente não desviar do caminho, como temos feito, nós estamos estudando esse livro aqui, que é do Eliseu Rigonati, e que é um livro muito simples, como aqui nós estamos estudando mediunidade dentro dos princípios fundamentais, sem aquela abordagem de curso de mediunidade, que isso gasta muito tempo. Inclusive, iniciando-se aqui um curso de mediunidade em 13 de abril, e a duração dele é um estudo sobre mediunidade. A duração dele prevista inicialmente é 2 anos. Então nós estamos aqui assim, passando mesmo bem superficialmente, e é a proposta do Eliseu, dar uma visão geral sobre mediunidade, para que a gente comece a despertar o interesse pelo estudo. A proposta dos 15 princípios básicos é isso, é provocar a gente para a necessidade de estudar, além de trazer, obviamente, informações básicas, né, e fundamentais. Então, esse livro é A Mediunidade Sem Lágrimas. Ele aborda desde o surgimento da mediunidade e vem trazendo isso para nós e nos esclarecendo e nos orientando de como lidar com a mediunidade, para que ela não seja para nós um sacrifício, para que não seja uma pedra de tropeço, para que não seja... porque a mediunidade em si, mostrando para nós essa neutralidade da mediunidade, que a mediunidade traz essa neutralidade, quem agrega valores a ela é cada um de nós, né? Então a gente vem seguindo aqui o livro, nos estudos anteriores, e os outros tipos de mediunidade escrevente, mediunidade falante, mediunidade auditiva, olfativa, todos os tipos nós já estudamos aí, estão disponíveis nos nossos vídeos anteriores, que podem ser acessados lá no canal do Jeff. Então, hoje nós vamos ver médiuns curadores. Então, para a gente não perder a linha, vamos seguindo aqui a orientação de Eliseu Rigonati. Os médiuns curadores são aqueles que possuem a mediunidade curadora. Simples assim, né? Eu sou médium curador, então eu possuo a mediunidade curadora. Todos somos médiuns curadores? Mais ou menos em intensidade, sim. Por isso, todos nós podemos ser passistas, podemos ser fluidificadores, desde que nos preparemos para isso, nos disciplinemos para isso. As pessoas dotadas dessa mediunidade podem curar um doente por meio de um passe ou de uma prece. Os médiuns curadores irradiam abundantemente fluidos de alto poder magnético. Opa, então não é qualquer um que é o médium curador, não. Nós podemos nos transformar gradativamente em médiuns curadores a partir da preparação, do desenvolvimento, da capacitação, etc, etc, para que nós, dentro desse universo de possibilidades, cada um de nós possamos trazer também a nossa contribuição no alívio e no auxílio às pessoas que estão vivendo momentos de desequilíbrio. Os médiuns curadores irradiam abundantemente fluidos de alto poder magnético, dos quais os espíritos curadores se utilizam para a produção das curas e manipulação dos remédios fluídicos. Vamos entender isso. Todos nós tivemos a oportunidade de conhecer médiuns curadores nas várias correntes de pensamento e de religião. Em todas. Eu, quando era criança, morava num lugar onde não tinha médico, não tinha vizinho, era mato mesmo, muito longe. O próximo vizinho era daqui lá para a Barroca fora. E recursos de tratamento não havia. E existia lá um senhor já idoso, chamado Francisco Leopoldino. E ele era assim, rotulado de macumbeiro, de pembeiro, de tucantuá. Mas na hora do aperto, os pais e as mães de outras religiões corriam no Chico Lipudino, que chamava ele de Chico Lipudino. E ele gastava o seu tempo, a sua vida, dedicava a sua vida em atender, em correr os matos, as matas, os campos lá perto, de facão na mão, de enxadão na mão, arrancando raízes e tirando cascas e fazendo as raizadas. E ele era
se transformaria aí no curandeiro da região, chamado de curandeiro. Então, são os curandeiros. Então, toda vez que eu lembro do Chico Leopoldino, eu manifesto, sai de mim um sentimento de gratidão, porque nós éramos 8 filhos, e todos nós fomos tratados por ele. Papai gostava muito dele e tinha muita afinidade com ele, e então a gente fugiu um pouco à regra, porque tinha essa afinidade, mas tinha muita gente que tinha rejeição, mas na hora do aperto corria lá. E era socorrido por ele, e ele socorria naturalmente a todos da mesma forma. Assim também a gente pode ver as benzedeiras. São tantas benzedeiras que curam com o dom de curar mesmo, com os recursos de curar. Como é que funciona isso? A mediunidade de cura é uma habilidade que cada um já vem com ela. Se a gente for ver lá no livro Os Mensageiros, nós vamos ver a preparação para adquirir essa habilidade lá nos Mensageiros, lá no plano espiritual. Todo o trabalho, toda a preparação, todo o treinamento e toda a concessão de fluidos por acréscimo de misericórdia de Deus, que permite que seja feito isso, para que o Espírito chegue aqui já trazendo consigo aquele viés curador. Então, lá a gente vê a descrição de concessão de alguns recursos mediúnicos para determinados médios, para que eles desenvolvam melhor a tarefa deles aqui. Isso no plano espiritual antes de encarnar. Então, a gente aí vai entendendo como é que a gente já chega aqui com essa capacidade fluídica diferenciada, que é a capacidade fluídica curadora. Como é que isso acontece? O médium curador libera de si fluidos magnéticos em maior escala que nós médios comuns, e os espíritos respondem, porque quando ele reencarna com essa tarefa, ele não reencarna sozinho, ele reencarna já fazendo parte de um processo espiritual previamente trabalhado no plano espiritual, em que conta com o médium aqui, o curador, e que conta com os espíritos curadores também. Ok? Então, médium curador não está sozinho em hora nenhuma. Nós não estamos sozinhos em hora nenhuma, né, gente? Mas nesse trabalho, o processo de cura acontece nesse intercâmbio e nessa fusão de energia, de fluidos, entre os fluidos do médium e os fluidos dos espíritos, que trabalham, que manipulam e que elaboram e que processam esses fluidos de acordo com a necessidade curativa do paciente ao qual os fluidos estão sendo destinados. Aquele paciente que é destinatário daqueles fluidos. Ficou claro isso, gente? Então, a benzedeira, ela traz de si os próprios fluidos, mas o espírito, a equipe espiritual, ou o espírito, ou a equipe espiritual que está vinculada a ela ali, naquela tarefa mediúnica, naquela tarefa espiritual, naquela tarefa redentora, naquela tarefa consoladora, aliviadora, curadora, porque muitas vezes a cura acontece integralmente, muitas vezes ela só é aliviada, muitas vezes ela é só consolada. Então a gente precisa de entender isso, porque há um merecimento e uma necessidade de cada um de nós vivenciarmos determinados desequilíbrios físicos para nos tocar a alma de alguma forma. E muitas vezes nós queremos ficar livres desse incômodo, sendo que nós, antes de reencarnar, nós programamos isso para nós. Então são as manifestações kármicas, são aquelas que nós ainda não temos condições de nos libertarmos dela, porque ainda não conseguimos resgatar tudo que tínhamos que resgatar, não conseguimos ainda pagar o último ceitil, ou seja, quitar a nossa consciência, o débito consciencial perante as leis divinas. Ok? Então, o processo é esse, há uma doação, uma cessão de fluidos por parte do médium, há um trabalho espiritual convertendo esse fluido no remédio espiritual adequado para aquele paciente, vamos chamar assim, e esse trabalho é feito. Então, se a gente for
vasculhar a nossa própria experiência, nós vamos ver que nós já vivenciamos isso muitas vezes com curadores, com benzedores, com raizeiros, com as parteiras, que não raramente são só parteiras, mas que normalmente são também benzedeiras, normalmente são também aqueles espíritos que vieram com aquela missão de amparar, de socorrer, de libertar, de consolar, de aliviar, por intermédio dos seus próprios fluidos, combinados com o fluido espiritual da equipe espiritual responsável por aquela tarefa. Ficou claro esse parágrafo, gente? Tranquilo? Por que nós precisamos entender isso? Que nós precisamos de entender que aqui entra também um outro componente, que é a participação do paciente. Que às vezes o paciente também não contribui, não colabora. Ele não está receptivo. Então é preciso que estejamos consoláveis para ficar consolados. E precisamos de estar receptivos dos fluidos para sermos aliviados ou liberados daquele incômodo, daquele desequilíbrio fluídico. Por quê? O Espiritismo não faz milagre, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É provável que a gente gaste um pouco mais de segundas-feiras para estudar isso, porque aqui no capítulo seguinte, o Eliseu Rigonato traz para nós essa expressão: o Espiritismo não faz milagres. A gente às vezes vem para a casa espírita à espera de um milagre. A gente precisa de conhecer isso, essa sistemática de funcionamento, nesse intercâmbio entre os dois planos, nesse modo de operar esses fluidos, para que a gente também seja coparticipante desse processo e traga a nossa parcela de contribuição, ficando mais receptivos. Quando na sala de passe o passista fala assim: faça uma prece a Jesus, ele está falando assim: fique receptivo, abra seu coração, estenda as mãos, porque muitas vezes as energias vêm, chocam-se com essa camada fluídica que nós trazemos em nós, muito mais sintonizadas com a materialidade, e retornam e nem chegam a nos beneficiar. Então, quando nós fazemos isso, tipo isso aqui, ó, já fizemos isso aqui, vamos ver. Todos nós temos essa camada aqui, né? Essa camada energética, que a gente vai acumulando no nosso dia a dia e vai concentrando muito mais aqui, ó. Porque aqui é que está a nossa capacidade mental. E vai concentrando muito mais aqui. Então, quando o médium no passe vem aplicar, o médium curador vem aplicar o passe, por exemplo, ele está mandando energia nesse sentido. E às vezes a energia bate nessa camada e escorrega. Opa! É como se eu... Aí o que nós precisamos de fazer? Faça uma prece a Jesus. O que ele está falando? Quebra essa energia aqui um bocadinho, abre uma lacuna aqui, para que a energia do plano espiritual consiga penetrar e te atingir. Ficou claro isso? Ou seja, ele está falando assim: estende as mãos, mas não estende a mão assim, não precisa não. Estende as mãos espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente. A gente não precisa ficar de mão estendida para receber, e nós já temos visto isso. Nem o passista precisa, antes de aplicar o passe, estender a mão assim para pegar a energia do céu. Não, se é que o céu dá energia. Ou seja, é todo um trabalho mental e sentimental. É todo um processo que a gente precisa de compreendê-lo, para que a gente se submeta a ele com melhor proveito e participe dele também como médium, com mais produtividade, com mais eficácia, com mais aproveitamento melhor, à luz do conhecimento, à luz de saber com o que está se mexendo. Ficou claro isso aqui, gente? A importância do paciente. E quando esse paciente aqui no tratamento, quando esse paciente não pode responder por si? Quem é que tem que fazer esse papel aqui? O acompanhante dele. Se é uma criança, o acompanhante, os pais, chamam para si a responsabilidade de atrair esses fluidos. Isso é uma força de atração. São aquelas 3 leis que nós conhecemos.
Lei da sintonia, estamos sintonizados com todos os fluidos. Lei da afinidade, estamos afinizando com determinados fluidos desse complexo de fluido pelo exercício da nossa vontade. E a terceira lei, sintonizou, afinizou, atraiu. Então entra aqui uma lei de atração, aqui, além da permissibilidade. Porque muitas vezes a gente chega lá, vai na casa espírita, por exemplo, para buscar socorro, mas chega lá, não conhece, e faz, fica olhando, fica reparando. Será que aqui baixa espírito? Será que aqui os espíritos comunicam assim? Será que aqui fala? Será que aqui cura da forma como eu estou imaginando que cura? E enquanto a gente vai assimilando isso tudo, aí chega no momento em que a gente vai aos poucos se entregando ao processo, se entregando através do estudo, isso com um pouco de tempo. Mas a equipe espiritual está preparada para atender cada um de acordo com a sua necessidade, o seu momento, o seu merecimento, a sua precisão naquele momento. Isso só cabe aos espíritos definirem. Como é que nós participamos disso? Oferecendo o nosso melhor como médiuns curadores. Nosso melhor no exercício da vontade, nos sentimentos bons, cultivando sentimentos bons, preparando-nos mentalmente, vigiando a nossa conduta, e melhorando a qualidade dos fluidos que nós produzimos, porque é eles que nós vamos oferecer para aqueles que nos procuram, que bate a nossa porta. E não bate a nossa porta na casa espírita, não. Bate a nossa porta onde quer que nós estejamos, no ponto do ônibus, dentro do ônibus, a pessoa às vezes no meio de 60 pessoas, vem um e senta do seu lado, daí a pouco começa a puxar papo, e daí a pouco vem um atendimento fraterno, daí a pouco vem um processo de amparo, ou seja, nós estamos no ponto do ônibus, nós estamos na nossa mesa de trabalho, colegas de trabalho chegam esbaforidos e vão ser atendidos fraternalmente e atendidos fluidicamente e libertados de incômodos que estão atrapalhando a vida deles naquele dia, vivenciando aquele momento tão difícil. Mas é preciso que o paciente também abra o coração, abra esse canal de receptividade, ou seja, fique ajudável, fique consolável, fique socorrível, fique curável, fique aliviável. Ou seja, quem vai definir a intensidade disso e a natureza dessa interferência fluídica é a espiritualidade. E não nos iludamos que na nossa mesa de trabalho, quando alguém nos procura, nós estejamos sozinhos. Não nos iludamos pensando isso. Tenhamos em mente que junto conosco, ao nosso lado, ao lado de quem nos procura lá na mesa de trabalho, aquelas coisas aparentemente fortuitas, o amigo espiritual daquela criatura já tocou intuitivamente a ela, falou assim, vai lá no Amauri, que o Amauri vai poder te ajudar. E o amigo espiritual, o anjo protetor, o anjo de guarda, estamos falando desse amigo espiritual, que nós chamamos de anjo de guarda, já estão lá de colui os dois da melhor forma para poder, colui, né, entre aspas, da melhor forma, estão lá assim uns com os outros, né, para poder a melhor forma para ajudar a Amauri, ou para ajudar aquela pessoa por intermédio do Amauri. Então, é assim que a gente vai entendendo isso, e na proporção que a gente vai compreendendo isso, nós vamos nos inserindo no processo como protagonistas dessa história e não mais como só coadjuvante. Então, somos sujeitos dessa história, somos sujeitos dessa ação, precisamos de aprender a praticar essa ação juntamente com a equipe espiritual, para que a gente consiga unir forças realmente e atingir melhores resultados nesse processo de intervenção, de alívio, de cura. Cura sim, em alguns casos. O que precisa é da gente não criar ilusões dentro de nós, porque muitas vezes nós trazemos em nós, repetindo isso, muitas vezes nós trazemos em nós incômodos que nós necessitamos, porque precisamos disso para nos cutucar, para nos provocar, para gerar comichão na gente. O tempo todo dessa encarnação. Nós, muitas vezes, chegamos aqui com um incômodo e não livramos dele.
Nós somos aliviados muitas vezes, aprendemos, recebemos recursos para aprender a conviver com aquele incômodo, mas não estamos aptos ainda a nos livrarmos daquele incômodo, daquele desequilíbrio, e desencarnamos com ele ainda, e retornamos ao plano espiritual com ele ainda, porque onde a gente vai, a gente se leva. É todo um processo que tem muitos desequilíbrios que nós arranjamos pela vida fora e que geram doenças, incômodos físicos em nós, que duram algumas encarnações para serem solucionados. E a gente às vezes é imediatista e quer a solução e quer que o Espiritismo faça milagres. E milagres estão acontecendo todos os dias. Nós é que precisamos aprender a identificá-los na nossa vida. E não aqueles que seguem a nossa expectativa. Porque muitas vezes nós queremos que as leis divinas sejam transgredidas para nos atender. E o universo é regido pelas leis divinas. E nenhum espírito de sábio, nenhum espírito que tenha a sabedoria das leis, o conhecimento das leis, transgride essas leis para atender ninguém. Mas nesse universo de possibilidades, se ele não pode nos atender de acordo com o que nós desejamos, eles conseguem, mesmo assim, nos beneficiar de acordo com o que nós necessitamos. E nos fornece recursos para que a gente consiga passar por essa experiência e crescer com essa experiência, que muitas vezes nós estabelecemos no plano espiritual antes de encarnarmos. Então, daí a gente vê e consegue entender o porquê que determinadas criaturas chegam aqui com determinados desequilíbrios que refletem no corpo físico e que não conseguem se libertar dele durante a reencarnação inteira. Aí você fala assim, mas e Deus? Onde é que está Deus que não está olhando isso? Ele está assim porque Deus está olhando isso, e Deus é muito misericordioso e muito justo, e ao invés de mandar ele para o inferno de cabeça para baixo pelas trapalhadas que ele arrumou, ele falou assim, não vou te mandar para o inferno aí dentro de você mesmo, para o seu inferno consciencial, vou permitir, através da aplicação das minhas leis, que você se encontre dentro do seu próprio inferno consciencial. Ficou tranquilo, gente? E aí, o que é esse inferno consciencial? É cada um de nós, no nosso íntimo, vivendo, trabalhando as nossas dificuldades, as nossas mazelas, e sentindo os reflexos, as reações de ações passadas nossas. É o item 7, o princípio fundamental número 7, lei de causa e efeito, para que a gente vá retrabalhando os efeitos que nós geramos para nós mesmos. Porque nós hoje estamos sabendo que nós vivenciamos exatamente os resultados das escolhas que nós andamos fazendo pela vida fora. Que vida? Não é essa vida que não. É vida imortal, vida espiritual. Então nós hoje somos o resultado de todas as nossas práticas passadas através dos milênios aí, sabe-se lá que tempo é. E nós não temos condições de mencionar isso. Mas, porque senão Deus não será compreendido se não for sobre, com essas lentes, nesse atributo dele que é de ser soberanamente justo e soberanamente bom. E aí ele ainda nos concede tantos ajudadores, tantos amparadores, tantos libertadores, tantos e tantos. Por isso é que Jesus recomenda para os seus discípulos, que somos nós, quando ele fala assim, ide, ressuscitai os mortos. Que mortos? Valores mortos. Irmã Sheila tem um texto muito interessante que ela fala sobre os pontos mortos da nossa alma. Ressuscitai os mortos, ou seja, ide para dentro de você mesmo, ide para fora também. Lá fora também você consegue interferir e ser curador sem ter que atingir o lado físico. Vai na origem, vai na raiz. Ressuscite os mortos. Há muitos valores mortos dentro de você que precisam de ser revividos, ressuscitados. Limpai os leprosos. Cada um de nós traz em si muitas lepras espirituais, vamos chamar assim,
Cada um de nós traz em si muitos reflexos de atitudes e de atividades e de ações e de escolhas nessa vida imortal de passado, que estão refletindo aqui sobre a lei de causa e efeito e gerando efeitos desagradáveis e que nós precisamos de limpar. Aí nós vamos entender, na hora que a gente chegar aqui no capítulo O Espiritismo Não Faz Milagres, a cura pelo Espiritismo, nós vamos entender isso melhor. Nós vamos avançando e entendendo isso. Qual mais que é? Visitai os prisioneiros. É lá na penitenciária de lá ou é nessa penitenciária aqui? Que prisioneiro é esse? Nós somos prisioneiros de quantos e quantos e quantos valores, e quantos e quantos e quantos vícios, quantos e quantos e quantos. Então, o que ele está falando? Entra para dentro de você e se identifique. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Estamos presos dentro de nós e que precisamos de nos libertar através de verdades. Verdades que Jesus nos disse que eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Por que Jesus nos disse que eu sou a verdade? O que ele quer dizer para nós? Eu conheço, eu sei, eu vivencio, eu testemunho, eu testifico toda a verdade, expressa nas leis divinas. E eu vim aqui foi para plantar isso na sua consciência. Eu sou a verdade. Eu já vivenciei toda a experiência que você está vivenciando e já tirei uma conclusão completamente de acordo com o pensamento divino e de acordo com o sentimento divino. E toda a verdade conspira a seu favor. Por isso é que eu preciso te falar, conheça a verdade para você se libertar. Procure conhecer um pouco mais as leis divinas e trazer as leis divinas para o seu entendimento, nas suas práticas, para que essa libertação vá acontecendo gradativamente. Porque todas as doenças são reflexos dessas transgressões a essas verdades expressas nas leis divinas. Okay? E aí ele vai falando. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Isso é o nosso trabalho de médiuns curadores. Aí nós entramos, cada um de nós, com a nossa capacidade de curar. Porque não precisa de ser médium curador, preparado, missionário, com tarefa específica nesse campo, não é necessário. Nós podemos, do tamanho que nós somos, do jeito que nós somos, com um pouco de mudança íntima em nós e de mudança principalmente na nossa vontade, no nosso despertamento para o bem, nós podemos, sem sermos esses médiuns que liberam fluidos curadores abundantemente, que são os médiuns curadores, nós, no nosso tamanho, podemos libertar prisioneiros aqui dentro de nós e lá fora. Podemos curar lepras aqui dentro de nós e lá fora, ajudar a curar através do diálogo, através da compreensão, através da afetividade, através do respeito ao outro, através da receptividade do outro, do jeito que o outro é. Então nós irmos contribuindo para esse processo de cura íntima nas criaturas. Cada um de nós pode fazer isso. Nós podemos sim ressuscitar mortos, pontos mortos nas pessoas, acordar esperanças novas, despertar corações, despertar consciências, libertar mentes, retirar culpas. Você vai chegar e tirar a culpa? Não, através do diálogo, através do sentimento, através do pensamento, através do coração, através da ação, através da afetividade, através do esclarecimento. Esclarecer e consolar é a missão do Espiritismo. O objetivo principal do Espiritismo é esse: esclarece consolando, consola esclarecendo. E o consolo sempre é uma cura. Vamos botar isso na cabeça, o consolo sempre é uma cura. Porque toda vez que nós estamos adoecidos, nós estamos inconsoláveis. Estamos desconsolados. Então, a cura surge
através da consolação, e a consolação surge através do esclarecimento. Okay? Nós vamos interromper a nosso estudo aqui agora só para a gente fazer um ajuste. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Viu? Até já.